Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe o seu dia nesse dia. Vamos de palavra no dia de hoje. Hoje eu senti no meu coração de trazer uma palavra aqui para vocês no dia de hoje. E eu acabei de presenciar uma cena bem estranha, bem peculiar e bem diferente. E essa cena foi uma mulher que estava trazendo a palavra de Deus, pregando o evangelho. E ela estava falando a respeito de um livro dela. E aí ela começou a colocar vídeos que as pessoas estavam, ao chegar perto dela, muitas pessoas estavam caindo endemoniadas, estavam se estremecendo, pulando e tendo tipo convulsões, né? E na hora me veio uma palavra aqui bem clara que eu viesse a trazer aqui nesse canal no dia de hoje, que antes de você colocar a sua fé, antes de você acreditar em tudo que você vê na televisão, comece a consultar ao Senhor. Pergunte a Deus, né? Se isso provém de Deus ou provém do diabo. Porque a maioria das coisas que estão acontecendo nesses dias aqui que antecedem a chegada do Messias, né? Sinaliza que muitos falsos profetas vão chegar e que vão trazer enganar a muitos, vão trazer, né, essa enganação, vão enganar a muitos. E se você não estiver firmado na palavra do Senhor, você vai cair feito um patinho e você vai acreditar nessas mentiras que Satanás tem trazido. E quando eu presenciei essa cena, né, da moça totalmente endemoniada, se estremecendo, eu logo lembrei de como era o ministério de Jesus. Ele era um homem simples, né? E ele era um homem que fazia a vontade do Senhor. Porém, ele era uma pessoa muito posicionada em Deus, né? A gente não via Jesus fazer alarmário, pelo contrário, nas escrituras sempre dizia que quando estava a multidão oprimindo ele, né, indo de contra ele, ele sempre se retirava, ele sempre saía, ele nunca gostava, né, vamos dizer assim, de chamar a atenção, porque ele sabia que ainda não era chegada a hora dele, né, de partir. Então ele sempre evitava esse tipo de tumulto. Então, quando Jesus ele curava, né, ele às vezes ele falava para o doente: não fale nada, que ainda não é a hora. Mas tinha momentos que ele falava: fale, que já é chegado o momento. Então, a gente precisa ter discernimento espiritual para poder entender se aquilo provém do Senhor, se aquilo provém do inimigo, o diabo, ou se também algo que nós estamos presenciando, vendo e até mesmo veio até nós, se é algo do coração humano, né? E o Senhor Deus, ele me trouxe diversas passagens e eu quero compartilhar uma com vocês no dia de hoje, que está escrito no livro de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 7 e versículo 15, que diz assim, ó: vigiem, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestido como ovelhas, mas a intenção são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem uvas dos espinheiros e abrolhos dos figos? Assim, toda a árvore que parece boa produz bom fruto, digna de admiração, e toda má árvore decadente sem valor produz maus frutos. Não pode uma boa árvore produzir mau fruto sem valor, nem uma má árvore doente dar frutos excelentes. Toda árvore que não dá frutos bons, cortada é e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós profetizamos, nós profetizamos em seu nome, e em seu nome nós expulsamos demônio. E em verdade, e em teu nome nós fizemos maravilhas. Mas eu direi publicamente: nunca o conheci. Aparta-te de mim, vós que pratica a iniquidade.
desconsiderando as minhas ordens. Então, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, né? Antes de você aceitar até mesmo uma oração, alguém que queira colocar as mãos na sua cabeça, alguém que queira falar da parte do Senhor, né? Pergunte ao Senhor no seu íntimo do seu coração, para que ele te traga clareza espiritual, para que você venha detectar se essa pessoa provém de Deus ou se provém do maligno. Então, o primeiro sinal que o Senhor Deus ele nos dá, se essa pessoa provém de Deus ou provém do inimigo. Deus ele está falando aqui, ó, que todo aquele, né, que todo aquele que pertence que faz a vontade de Deus, essa pessoa é sim filho de Deus. Então, nós precisamos, né, estarmos atentos, não cair em qualquer doutrina, em qualquer ensinamento. Não é porque todo mundo está indo por um caminho que a gente precisa ir por aquele caminho. Às vezes o seu caminho, assim como o meu, vai ser um caminho de solidão, um caminho que muitas vezes nós vamos trilhar sozinho, né? E essa palavra veio de encontro à minha mente agora, o Espírito Santo de Deus está me trazendo, que está escrito aqui, ó: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e o espaço e o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, às vezes o nosso caminho, ele vai ser um caminho, né, de solidão, um caminho desafiador, um caminho muitas vezes difícil de trilhar, de verdade. Porque quando nós andamos com Deus, nós andamos na contramão do mundo. E o mundo, né, com a sua cobiça, com a sua mentira, com essas coisas, né, ele faz com que muitos vão por esse caminho. Mas quando nós decidimos andar com o Senhor Deus, o nosso caminho é um caminho solitário, é um caminho sozinho. Você pode observar que Jesus, ele estava na companhia de 12, mas ele sempre, na maioria das vezes, ele andava sozinho. Quando ele foi precisar de oração, da ajuda dos discípulos, quando ele foi até os discípulos, né, nos Montes das Oliveiras, ou, né, nos lugares a qual eles estavam, Jesus ele sempre procurava, e os discípulos eles estavam tão cansados que eles sempre estavam dormindo. Então Jesus ele sempre falava, né, estejam acordados, estejam atentos, porque né, o inimigo ele está ao nosso derredor, então a gente não pode dormir nem cochilar. Então Jesus ele estava sempre só, ele estava sempre sozinho, ele estava sempre caminhando sozinho, ele estava entre ele e Deus. Na maioria das vezes ele estava entre ele e o Pai, mas a maioria das vezes ele estava sozinho. Então se você presenciar uma multidão ali, muita gente, aglomeração de gente, espetáculos, shows, pessoas caindo endemoniadas, né? Ou até mesmo promessas, né, de cura mirabolante, espetacular, tome cuidado, porque nesses últimos dias o que tem aparecido de falsos profetas, falsos pregadores, falsas pessoas que dizem que seguem a Jesus, mas que na verdade o coração está longe dele, até mesmo pessoas que têm aparência de religiosas. Nós precisamos tomar muito cuidado. E hoje o Espírito Santo do Senhor disse através dessa palavra para a sua vida e para a minha vida que a gente precisa examinar a árvore para ver quais são os frutos dessa árvore, porque às vezes a gente olha de relance, né, e acha, né, começa a ouvir palavras que agradam os nossos ouvidos, que vão agradar o nosso coração. Mas na palavra do Senhor diz que enganoso é o coração do homem, maligno, sujo, enganador. Até o nosso coração, às vezes nós precisamos examinar qual é a intenção dele. E a gente precisa até mesmo confrontar o nosso coração, quem dirá o coração das outras pessoas, a qual nós não conhecemos, porque o coração humano, ele é terra que o homem não conhece, o homem não pisa. Você já percebeu que tem pessoas idosas, né, que diz que elas são experientes e elas dizem que elas conviveram a vida toda com alguém e nunca conheceram verdadeiramente quem é essa pessoa? Então, nós não podemos entregar a nossa vida e a
alma a qualquer pessoa que fala da palavra do Senhor. Mas nós precisamos examinar, porque os falsos profetas, né, os falsos seguidores do Messias, ele vai falar aquilo que o nosso coração quer ouvir. Eles fazem promessa de bênção, eles fazem promessas, né, de riquezas mundanas. Às vezes, eles vão até falar que você não tem recebido a sua bênção porque você não tem fé, porque a culpa é sua, mas isso não é verdade. Sabe por quê? Porque o que Jesus ele nos disse e ele nos ofereceu foi a nossa cruz. Na palavra de Deus diz que Jesus falou: pegue a sua cruz e me siga. E é isso que ele prometeu. E ele falou, né, através da sua palavra que eu acabei de ler. Olha como o Espírito Santo, ele traz uma palavra que orna, né, vamos dizer assim, né? Que Jesus, ele não tinha aonde debruçar a sua cabeça, não tinha nenhum travesseiro para repousar, ó. No livro de Mateus, capítulo 8 e versículo 20, diz assim, ó. Jesus falando: as rapozinhas têm os seus covios e as aves dos céus os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Mas os outros discípulos disse: permita que eu vá primeiro, né, sepultar o meu parente morto, meu pai, e depois eu te siga. Mas Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, venha e me siga. Então, você pode perceber, Jesus, ele nunca ficava prometendo riquezas humanas e até mesmo a cura, porque a cura só acontecia na vida de alguém com um propósito. Às vezes Deus ele curava um paraplégico, ele curava uma pessoa muda e surda. Jesus ele curava alguém, mas essa cura tinha um propósito diante do Senhor. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque quando você fica ouvindo demais, né, as outras pessoas e não consulta o Senhor, o seu coração ele vai sendo enganado. Você vai perdendo tempo de vida e você deixa de você começar a desenvolver você mesmo um relacionamento íntimo com Deus. Você sabia que ouvir a palavra do Senhor através das outras pessoas é maravilhoso? Sim, e tem muitas pessoas de Deus, mas o Senhor Deus, ele quer com que eu e você desenvolvemos uma intimidade com ele verdadeira, né? Uma intimidade de pai para filho. Quando você levanta, fala com Deus no café. Ao almoçar, você fala com o Senhor. Ao dormir, você confessa a Deus os seus erros, os seus pecados, aquilo que está no seu coração te aperreando, te agoniando, te fazendo pecar, tropeçar. E esse relacionamento vai se tornando firme e sólido à medida em que nós vamos sendo verdadeiros com o Senhor, que a gente vai se entregando a Deus, né? E a gente vai firmando esse relacionamento com Deus. Então, o Senhor tocou no meu coração para vir dizer através dessa palavra: não fique ouvindo palavras toda hora das outras pessoas, mas busque ter um relacionamento com Deus. E antes de você ir seguindo a multidão, né? Se a multidão está indo para a direita, você quer ir para a direita, não vá. Comece a examinar aquilo a qual é os frutos daquela árvore e comece a comparar a forma que Jesus agia com que a forma que essa pessoa está agindo. Aquilo que Jesus ele falava com aquilo que essa pessoa está dizendo. Então, nessa palavra aqui no livro de Mateus, capítulo 7, diz que Jesus acabou de falar que ele não tinha nada para oferecer para ninguém, pelo contrário. Ele ensinava a respeito de Deus, da intimidade com o Pai. Mas ele também falava, né, que ele não tinha nem onde recobrar a cabeça. E quem seguisse ele teria que ser assim também. Jesus, ele falava: pegue a sua cruz e me siga. Então, Jesus, ele nunca prometeu nada para ninguém. Então, se essa palavra chegou até você, eu creio que essa palavra ela vai tocar no fundo da sua alma, vai trazer libertação, vai trazer correção, vai trazer orientação. E principalmente essa palavra vai trazer para você, sabe o quê? A libertação de falsos profetas. Então, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15, diz aqui, ó, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vocês,
vestidos como ovelhas, mas interiormente são como lobos devoradores, né? Então, se você também estiver se sentindo, né, triste porque você acha que você não tem fé, né? Peça ao Senhor que aumente a sua fé, porque até mesmo a fé é dom de Deus, né? Tudo tem um propósito do Senhor na nossa vida. Os dias maus, os dias bons, a saúde e a enfermidade, a riqueza, a pobreza. Então, esse processo que você está passando, o Senhor tem algo a ensinar através desse processo. Mas essa palavra veio para trazer um alerta. Não acredite em tudo que você ouve. Não acredite em tudo que você vê. Não fique com a sua alma presa em palavras, mas desenvolva um relacionamento com o Senhor Jesus. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 20, diz assim, ó: porém, o profeta que presumir soberbadamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em meu nome de outros deuses, tal profeta morrerá. E se disser em teu coração e na sua mente, como conheceremos a palavra do Senhor? Não falou. Quando o profeta falar em meu nome, o nome do Senhor, a tal palavra, se não cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou com soberba, tal profeta falou, não tenhas temor dele. Então, é muito sério o que está acontecendo no dia de hoje. Muitos estão usando o nome de Deus, o nome do Senhor. Muitos estão falando da parte de Deus, mas o Senhor traz essa palavra para dizer que todo aquele que falar uma palavra, a qual não foi o Deus que falou, essa pessoa ela vai pagar com a vida. E isso acontecia antigamente e acontece também nos dias de hoje. No livro de Mateus 24, versículo 24, diz assim, ó: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, os quais farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganarão até os escolhidos eleitos de Deus. Eis que eu vos aviso antecipadamente. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Eis que ele está no interior da casa, não acredite. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, Jesus. Amém? Então a gente precisa, em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra da parte do Senhor sobre a sua vida. Examine as Escrituras, né? Não acredite em tudo que você ouve, em tudo que você vê. No livro de 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 1 diz assim, ó: também naqueles dias, que é o dia de hoje, haverá entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão dissimuladamente heresias de perdição, heresias destruidoras, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. Por avareza, cobiça, ganância, farão de vós negócio com a palavra, fingidas, astutas, sua sentença será a condenação, desde há muito não tarda, e a sua perdição, miséria eterna, não jaz inerte. Ora, se Deus não poupa nem os anjos que pecaram, mas lança-os no inferno, entregando-os à candeia da escuridão, ficando reservados para os juízos, tampouco o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos povos ímpios, e condenou a soberversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduziu-as a cinza, usando-as como exemplo para que os
que vivem impiamente. Glória a Deus. Então, muitos falsos profetas estão aí na televisão, na internet. Eles conhecem a palavra do Senhor, eles conhecem aquilo que é a vontade do Senhor, mas por conta da avareza, da cobiça, eles estão fazendo negócios da palavra do Senhor, fingindo e usando com astuto aquilo que eles conhecem, o conhecimento, mas o Senhor me traz a revelação dessa palavra que da mesma maneira que Deus ele trouxe juízo sobre o tempo de Noé, sobre toda a terra, sobre Sodoma e Gomorra, quando ele mesmo destruiu. Lembra que só sobrou a esposa de Ló, né? Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. O Senhor, ele também trará juízo sobre toda a terra. Então, todas as vezes que você começar a ouvir coisas na internet, pesquise, pergunte ao Senhor. Não dê crédito a qualquer espírito, porque é tempo dos falsos profetas, dos espíritos enganadores e também, né, das pessoas usarem a palavra do Senhor por avareza, cobiça, ganância. Eles estão fazendo negócio da palavra do Senhor e com as almas que pertencem a Deus. E para finalizar essa palavra, eu quero deixar aqui 1 João, capítulo 4 e versículo 1, que diz assim: Amados, não creiais em qualquer espírito, mas provai, testai, se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado sobre o mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que o Messias veio em carne é de Deus e tem Deus como fonte. E todo espírito que não confessa que Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus, e vocês têm de vencido os agentes do anticristo, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. O mundo por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus reconhece a Cristo. E nisso conhece o espírito da verdade e o do espírito do erro. Então, 1 João, capítulo 4 e versículo do 1 ao 7. Então, vigia, esteja atento, atenta. Eu quero também que você curta essa palavra, eu quero que você compartilhe essa palavra, porque o Senhor tem levantado remanescentes que estão aqui não para comercializar a palavra do Senhor, mas para falar a verdade, para alertar, para poder orientar as almas que pertencem a Deus. Então, antes de você se sentir culpado porque o seu milagre não chegou, porque a cura não aconteceu, porque você não está rico e nem milionário, saiba que tudo que Deus ele faz na nossa vida tem um propósito. Se você está passando por esse período de dificuldade na sua vida, por essa provação, por essa luta, é porque Deus ele está te ensinando, ele está trabalhando no seu caráter, nas suas emoções, para que você esteja hábil, para você entrar no reino dos céus, né? Para você ter o espírito, né? Do entendimento, para que o Senhor ele esteja agindo na sua vida. Então, não queira milagres rápidos, não fique angustiado, angustiada, buscando as coisas terrenas, porque tudo isso vai passar. Permaneça firme com a sua fé, com o seu coração limpo, com o seu caráter, né? Perseverando, porque logo nós vamos receber o nosso galardão. O tempo que nós temos aqui na terra vai passar tão rápido, mas a eternidade com Deus, com a fonte da criação, é para sempre. Então, não caia em qualquer palavra que venha alegrar o seu coração, principalmente por promessas de cura, de restauração, de riqueza. Mas coloque a sua fé, a sua esperança em Deus. Examine as palavras, né, que estão nas Escrituras. Olhe para os frutos dessas pessoas e olhe para a palavra, porque o Senhor ele vai revelar que espírito está
na pessoa, se pertence ao Senhor ou se pertence ao anticristo, tá bom? Eu quero que você se inscreva nesse canal, medite nessa palavra. Eu vou deixar aqui os versículos e capítulos escritos aqui embaixo na descrição do vídeo, e quando você estiver com calma, você pegue a Bíblia e você leia com calma cada capítulo, cada versículo, porque o Senhor vai falar muito mais com você, tá bom? Tudo está no controle de Deus, até as coisas boas e principalmente as coisas ruins, mas a gente precisa depositar a nossa confiança em Deus, tá? Que Deus abençoe a sua vida, compartilhe essa palavra em nome de Jesus, que Deus abençoe.